encontraram na Bíblia, então eu vou dar um tempo aí para você achar. Obadias a gente acha fácil, agora Apocalipse, Miqueias, Naum, Sofonias, Apocalipse capítulo 22, vamos ler uma vez mais os versículos de 1 a 5. Você pode se colocar de pé. Eu vou ler a referência novamente que nós lemos no início do culto. Diz assim o texto sagrado: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumbra, e reinarão para todo sempre. Essa é a oração. Deus bendito e santo, nós pedimos esclarecimento a respeito da tua verdade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude a compreender, Pai, aquilo que é útil, aquilo que é importante para as nossas vidas, Senhor. E conforme o nível de cada um, Senhor, a capacidade de cada um entender, que o Senhor ministre nos corações, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que nós conheçamos um pouco mais do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente-se. Aqueles que aqui pregam sabem que pregar é uma tarefa um pouco difícil. Você, em primeiro lugar, tem que pensar o que pregarei. Eu vou estar diante de um público, então tenho que preparar uma mensagem. Você foi convidado para pregar, você vai pregar no culto da sua igreja ou de fora da sua igreja, e você tem que ministrar algo importante para a vida daquelas pessoas. E quando você faz isso constantemente, você se vê na obrigação de sempre passar algo relevante, algo importante para o público que te ouve, e você tem que pensar, mas o que eu posso trazer não só de importante, mas de novo também. E sempre que eu sei que vou pregar, eu me vejo diante disso. O que eu falo? O que eu posso dizer para aquele público? E aí eu leio a Bíblia, olho, vejo, vou lá para os Salmos, vou para o Gênesis, vou para o Novo Testamento, volto, folheio o Novo Testamento, vou para os Evangelhos, vou para Paulo, e está tudo ali, e às vezes parece que não tem nada, parece que não tem um tema ali, diante de tanta fartura, parece que não tem um tema que vem à mente, e eu consigo falar, não, isso daqui vai ser relevante, eu vou conseguir falar sobre isso com a igreja essa noite. E na verdade, o problema não está na mensagem. Aqui tem mensagem demais. O problema, às vezes, está no pregador, que está sem inspiração, que não tem uma mensagem adequada, enfim. E surgem outras questões, tais como: escolher esse tema, ele é adequado para a ocasião? Por exemplo, você vai para uma situação de evangelismo, como vocês foram na Fundação Casa. Às vezes você pensa no tema, mas você fala, é adequado para esse público? Essa passagem e o que pode ser extraído dela vai surtir efeito para esse público, para as pessoas dessa idade?
para meninas, meninos, adolescentes, etc, etc. Então surgem as dificuldades que um pregador tem de extrair uma mensagem. Uma mensagem que pode ser adequada para um público em determinada ocasião, essa mensagem pode ser totalmente inadequada para outro público em outra ocasião. E eu estava nessa situação hoje. Falei, meu Deus do céu, o que acontece? Como às vezes acontece também. Quantas vezes eu estou ali pegando o texto, lendo, e às vezes não vem nada. Então essa mensagem que eu vou pregar para vocês, embora ela tenha um conteúdo bíblico bastante interessante, ela é uma mensagem quase que totalmente plagiada. E eu estou assumindo isso diante de todo mundo. Eu sou um plagiador, um copiador de mensagem. Essa mensagem que eu vou pregar para vocês não é minha. Ela é uma mensagem copiada. Mas eu vou tentar adaptá-la. Algumas pessoas sabem que eu tenho lido bastante coisas na área da teologia cristã, e as pessoas que você lê, os autores que você lê, eles vão moldando, à medida que você vai lendo, aquele autor, aquele pensador, aquele escritor, ele vai te influenciando. E dependendo do quanto aquilo faz sentido para você, e do quanto você se aprofunda naquele autor, e aquilo vai fazendo sentido, e você vai falando, não, isso que ele está escrevendo faz todo sentido para mim, eu entendo que é verdadeiro, ele vai influenciando você profundamente. E é bom quando nós temos contato com boa literatura, e essa boa literatura aprofunda o nosso conhecimento, quando essa boa literatura nos leva a um caráter melhor, nos leva a atitudes melhores. E graças a Deus eu tenho algumas fontes, alguns escritores que têm trazido esse efeito positivo para a minha vida. Quando eu era mais novo, e eu comecei na vida cristã com 15 anos, eu li absurdamente. Eu peguei a Bíblia inteira, eu varria a Bíblia em 3 meses, e aí comecei a ler de novo, e aí comecei, tudo que aparecia na minha frente eu lia. Então eu era um verdadeiro devorador de Bíblia e de livros. E nos primeiros anos eu tinha a falsa ideia de que eu sabia muito. E foram as minhas leituras que foram me convencendo do contrário. Foram esses autores que de fato sabiam muito e que tinham uma postura humilde que foram me convencendo de que eu sabia pouco. E quanto mais o tempo passa e mais eu vou tendo contato com esses autores, com esses escritores, mais eu vou me convencendo a respeito da minha ignorância. E um desses autores, que alguns de vocês já me ouviram falar sobre ele, tem influenciado bastante o meu pensamento. Alguns de vocês conhecem, algumas pessoas aqui têm as obras dele. Foi um homem que interpretou todos os versículos da Bíblia. Uma vez eu fiz um trabalho simples, incompleto, um trabalho não muito profundo, em que eu interpretei 8 capítulos da Bíblia, versículo por versículo, Romanos 1 a 8. Um trabalho simples. E eu vi ali o quanto é difícil não só entender a Bíblia versículo a versículo, entender pessoalmente, captar a mensagem, mas como escrever e interpretar. E esse homem é a única pessoa viva e uma das poucas em toda a história da igreja cristã que interpretou de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o último versículo do Apocalipse, a Bíblia inteira. E essa mensagem é inspirada
numa conversa que eu tive com essa pessoa, com esse escritor, Dr. Champlin, e numa conversa telefônica, talvez de 1h30, 2 horas, ele foi falando, e sem ele saber, eu fui anotando os pontos principais daquilo que ele estava falando, e é essa mensagem que eu coloquei aqui no papel. Por isso que eu estou dizendo para vocês que essa mensagem é um plágio. Eu copiei, mas depois eu falo para ele, não tem problema, eu dou os devidos créditos, eu não estou sendo desonesto, porque eu não estou dizendo que a mensagem é minha. E eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Eu quero dizer de antemão que isso aqui que vai ser tratado é um assunto que todos nós, incluindo eu, temos muito pouco conhecimento, mas nós temos condições de fazer um esboço, um ensaio, ainda que o nosso conhecimento sobre esses pontos que nós vamos tratar, ainda que esse conhecimento seja muito pequeno, seja muito vago, mas nós podemos fazer uma boa reflexão sobre ele. E quero dizer de antemão que algumas coisas que vão ser ditas aqui talvez não sejam tão familiares para nós, para a nossa tradição pentecostal, mas eu peço que você ouça com carinho, reflita, examine as referências bíblicas na sua casa e pense num ponto muito importante. Toda forma de doutrina, toda religião, toda forma de sistema teológico, ele é provisório. Ele sempre precisa ter uma porta aberta para uma revelação superior. Sempre há uma revelação superior de Deus, de forma que tudo aquilo que os homens podem dizer sobre Deus é provisório. Sempre haverá algo superior, potencialmente, a ser dito a respeito disso. Então eu quero pregar essa mensagem, eu quero compartilhar com você essa reflexão a respeito de 4 estágios de salvação no Novo Testamento. Esse foi o tema da conversa e esse é o tema dessa pequena reflexão. 4 estágios de salvação no Novo Testamento. Isso não significa que só existam esses 4 estágios. Isso não significa que isso encerra a questão. Isso é apenas uma breve reflexão a respeito de um assunto grandioso que nós conhecemos muito pouco, mas que pode trazer alguma luz, algum conhecimento para nós crescermos um pouco e para nós refletirmos a respeito dessa questão. Então, o primeiro estágio de salvação do Novo Testamento, e que a maior parte de nós para aqui e não vai além, é a mudança de endereço para o céu. A salvação para nós, na maior parte das vezes, consiste em mudarmos para o céu e entendermos o céu com as descrições literais que aparecem, por exemplo, na referência que nós lemos aqui em Apocalipse 22. Nós entendemos a salvação dessa forma: um dia eu vou morar no céu, e lá no céu tem o quê? Ruas de ouro, mar de cristal, nós vamos andar de branco e nós vamos receber uma coroa. E essa coroa, de acordo com o número de almas que nós ganhamos, vai ter mais ou menos pedrinhas. E nós vamos ficar lá durante toda a eternidade, como aqueles serafins lá de Isaías capítulo 6, que cantam Santo, 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 até nunca mais, até para sempre. E nós pensamos em termos literais, e nós falamos por aí, de forma que uma vez um
um amigo meu bastante honesto, que ia à igreja conosco, ele perguntou para mim a respeito dos serafins lá de Isaías capítulo 6. Ele falou: rapaz, mas eu tenho dó daqueles serafins, eles só ficam fazendo aquilo, eles só cantam, mas eles não cansam. Deus obriga eles a ficarem daquele jeito cantando: santo, santo, santo. E ele foi honesto a expressar aquela preocupação, porque ele deve ter pensado: bom, já que eu quero ir para o céu, será que eu vou ser obrigado também a ficar ali cantando 24 horas por dia? Não vai ter nenhuma outra atividade, não tem nenhuma outra atração, não tem mais nada. E eu disse para ele, expliquei algumas coisas, mas a maior parte de nós estagnou o nosso conceito de salvação na mudança de endereço para o céu e em descrições literais do que existe lá. Ruas de ouro, mar de cristal. Rua de ouro, imagina tudo isso aqui de ouro. Imagina o chão de ouro, a parede de ouro, tudo é ouro. Até o céu do céu é ouro, né? Lá no céu deve ter um céu, o céu é para cima, deve ser tudo dourado também. As pedras preciosas descritas aqui no livro de Apocalipse, Jesus falando: aquele que vencer andará de branco comigo. Aí você pensa naquele avental de batismo todo branco, e todo mundo lá. E o marzinho, né? O marzinho é legal, todo mundo tem que voar, né? Pelo menos voar é uma coisa divertida, que a gente ainda não experimentou, então voar pelo menos vai ser uma parte mais emocionante, né? Voar, a gente aqui voa às vezes de paraquedas, pula de paraquedas, voa de asa delta, então lá voar vai ser divertido. Esse conceito, ele tem algumas verdades. Existe uma morada celestial, existe um outro lugar, mas a compreensão muito literal de todas essas descrições bíblicas acaba atrapalhando um pouco a nossa reflexão, até mesmo porque muitas dessas descrições necessariamente têm interpretações simbólicas, devido até mesmo à impossibilidade de descrever algo que envolve tantas coisas desconhecidas. Então são usadas coisas conhecidas pelo homem, mas essa descrição literal, ela envolve algumas verdades, como a mudança de endereço para um novo lugar, como o céu, mas ela nos limita na compreensão. Então nós entramos no segundo estágio da salvação, e eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 5, nos versículos de número 24 a 26. Esse segundo ponto da salvação é ter vida em si mesmo e se tornar filho de Deus. João capítulo 5, eu quero que você acompanhe comigo a leitura dos versículos 24 a 26. Olha o que diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, o segundo ponto ali tratado naquela conversa foi que a salvação envolve nós termos o mesmo tipo de vida que Deus tem, que é descrita aqui. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, isto é, ter o mesmo tipo de vida que o Pai possui. Lá em João 1,12 está escrito que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus.
E se nós aprofundarmos o nosso conhecimento do Evangelho de João, nós chegaremos à conclusão de que se tornar filho de Deus não é meramente uma declaração. Ó, agora você é filho de Deus, parabéns. Isso envolve mais do que isso. Envolve a participação no mesmo tipo de vida que Deus tem. O Evangelho de João começa falando da divindade de Cristo, e lá no versículo 4 do capítulo 1 está escrito que nele, em Jesus, estava a vida. Ou seja, ele não era um mero ser vivente, como nós somos. Ele não era um mero ser que tinha uma vida. Não, ele era um ser que tinha a vida. Ele era não só um ser que vivia, mas ele tinha a vida de Deus e ele podia doar a vida. Então, quando nós falamos da vida do Evangelho de João, nós estamos falando da vida divina. Lá em João 10:10 está escrito, tirando essa frase da boca de Jesus, que ele veio para que tivéssemos vida com abundância. E na nossa limitação nós interpretamos isso como uma vida boa aqui na terra. A vida com abundância é o quê? É ter saúde, é ter um bom casamento, é ter uma família legal, é se dar bem na vida, é ter uma vida com conforto. Nós pensamos assim. E isso, na verdade, está muito longe daquilo que Jesus quis dizer ou do que o escritor bíblico quis transmitir. Ele está falando ali da vida de Deus. Ou seja, nós teremos o mesmo tipo de vida que Deus tem. Deus não precisa de ninguém para ter vida. E Ele concedeu isso ao seu Filho também. E o Filho concede a nós. Aí nós entendemos a vida eterna. A vida eterna não é só uma vida sem fim. A vida eterna é ter o mesmo tipo de vida que Deus tem. E isso faz nos passar para o terceiro ponto, que é a participação na natureza divina. Ou seja, o ponto anterior trata de participarmos do mesmo tipo de vida de Deus. O terceiro ponto trata de, continuando o que foi tratado no 2, trata de participarmos do caráter de Deus e termos, de uma maneira geral, a sua natureza. E há um certo número de referências bíblicas que trata desse assunto. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que Deus nos predestinou, e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Isto é, um dos propósitos de Deus com a salvação é fazer com que nós sejamos parecidos com o Filho dele, com Jesus Cristo. E aí você vai lá em 2 Coríntios 3,18, lá está escrito que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. E essa imagem é a imagem do Senhor, que nós refletimos como espelho. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós passamos por um processo de transformação contínua que tem como objetivo nos levar a termos o mesmo tipo de natureza de Deus, ou seja, termos a mesma imagem, isto é, sermos parecidos com Deus. E isso vai muito além de simplesmente nós mudarmos de endereço e vivermos eternamente. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, está escrito que pelas promessas de Deus, nós participamos das promessas divinas, da natureza divina. Pelas promessas nós participamos da natureza de Deus. Isso é tão profundo que a nossa mente alcança muito pouco. A nossa mente alcança apenas uma parte desse conceito. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus plenamente. Nós conhecemos a Deus apenas em parte, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 13. Nós conhecemos
parte. E em certo momento nós conheceremos plenamente, mas hoje nós conhecemos a Deus só em parte. Mas existe a promessa de que um dos propósitos da salvação é nós termos o mesmo tipo de natureza que Deus tem. E olhem como isso é grandioso. Isso não foi dito a nenhum dos anjos. Nenhum dos anjos recebeu a promessa de ter a mesma natureza que tem o Pai. Se isso não fosse uma doutrina do Novo Testamento, isso aqui que eu estou dizendo para vocês seria uma heresia que beiraria a blasfêmia. Como seres humanos, mortais, pecadores como nós somos, ousariam pensar em se parecer com Deus? Nós não deveríamos ousar, mas existe a promessa. Existe a promessa de que um dos propósitos de Deus é fazer com que nós sejamos parecidos com Ele. Lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, está escrito que Deus fez o homem conforme sua imagem, conforme sua semelhança. E de acordo com a doutrina bíblica, a queda levou o homem a perder parte dessa imagem. Então nós estamos distantes daquilo que Deus é. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento e nós entendemos a promessa, nós concluímos que um dos propósitos de Deus é fazer com que aquilo que Ele planejou no princípio se cumpra. Que o homem tenha a sua imagem, que o homem seja parecido com Ele. E nós podemos conjecturar, nós podemos fazer uma afirmação ainda que incerta, de que o processo de glorificação, ele não termina. Ou seja, nós vamos para o céu, mudamos de endereço, maravilha, vamos morar em outro lugar. Nesse lugar não há morte, nesse lugar não há doença, nesse lugar não há pecado, nesse lugar não há mal, maravilha. Mas nós podemos conjecturar que esse processo de transformação, conforme a imagem de Deus, ele é um processo eterno. Ou seja, nós continuaremos a crescer e a ser transformados mesmo após a salvação. E um ponto interessante: a salvação não é futura, a salvação é presente. Jesus disse assim: quem crer em mim tem vida eterna. Isto é, o processo já começou. Então o processo de participar da natureza de Deus, ele não é futuro, ele é presente, ele está acontecendo. E é óbvio que por mais que nós cresçamos aqui espiritualmente, por mais que nós busquemos a Deus, esse processo aqui na terra, ele vai ficar muito aquém, porque por maior que seja a sua estatura espiritual, ela estará muito aquém daquilo que é a santidade e a glória de Deus. Por quê? Porque nós estamos limitados ao nosso corpo de pecado. Então, por mais espiritual que seja um homem, ele pode ser um Paulo, um apóstolo Paulo, mas ele ainda estará na condição de pecador, na condição de habitar no corpo de pecado. Mas o processo já começou. O processo de transformação, conforme a imagem de Deus, ele já começou. E aí nós vamos novamente para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde Jesus Cristo fala que nós nos tornamos, que nós somos filhos de Deus, quando nós amamos as pessoas que não merecem. Jesus diz assim: olha, ame os seus inimigos, bendiga os que os maldizem, façam bem para quem faz mal, etc, etc, porque o Pai faz a sua chuva vir sobre bons e maus, Ele faz o sol vir sobre justos e injustos. Então, quando nós fazemos isso, nós nos parecemos com Deus, ok? E somos filhos de Deus, isto é, nós passamos a compartilhar da natureza de Deus. Então, o compartilhamento da natureza de Deus, ele já começa agora. Então, a salvação só faz sentido quando ela vai nos
ainda que aqui nessa vida os efeitos sejam limitados em comparação com aquilo que teremos lá, com o potencial. Nessa vida nós já somos transformados, mas potencialmente é muito pouco quando nós comparamos com aquilo que teremos um dia diante de Deus, compartilhando a sua natureza. Em 1 João 3,2 está escrito que nós não sabemos o que haveremos de ser, mas nós sabemos que quando Ele, o Senhor, se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, ou seja, parecidos com Ele. Isso é um grande mistério. Esse é um grande mistério. O Criador de todas as coisas, Ele criou tudo, mas Ele nos escolheu para sermos parecidos com Ele, para sermos parecidos com o Seu Filho, o ser mais sublime do universo, o ser que é autossuficiente. Eu já disse isso para vocês e nós já dissemos aqui, mas repetimos: todos os seres que existem no universo, eles não são autossuficientes e não são necessários, isto é, eles dependem de um ser superior para ter vida. Deus não depende de ninguém para ter vida. Ele é. Nós não somos, nós estamos. Nós existimos. Deus não, Deus é. E ponto. Esse ser que existe por si mesmo, esse ser autossuficiente, esse ser que não precisa de nada, nem mesmo do nosso favor, nem mesmo da gente, não precisa de nada, não precisa dos anjos, não precisa do arcanjo Miguel, não precisa do céu, não precisa da terra, não precisa do universo, não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Esse ser resolveu criar algumas coisas, e dentre essas coisas que ele criou, estamos nós. E dentre nós, ele nos escolheu para sermos parecidos com Ele, ou seja, para termos uma posição superior à de qualquer criatura que existe nos céus, na terra, no universo, no inferno ou em qualquer outro lugar que existe e que nós não conheçamos. Isso é a salvação. E nós estamos pensando em voar de branco. E nós estamos pensando que vai ser um tédio cantar Santo, Santo, Santo. E nós estamos pensando se nós vamos ter uma cabeça grande no céu, caso a coroa seja muito grande, porque o galardão vai ser grande. Porque nós somos crianças. E eu estou me incluindo nisso. Nós somos crianças espirituais. Nós compreendemos muito pouco a respeito daquilo que nos foi revelado. Em Efésios 4,13, Paulo fala da estatura de varão perfeito, isto é, de chegarmos ao mesmo ponto em que Cristo está. Mas é claro que Paulo sabia que isso é impossível na nossa atual condição, porque ele sabia que Cristo era perfeito, é perfeito, que nós somos pecadores, e no atual estado em que estamos, é impossível atingir a estatura de Cristo, mas o processo já começou. Então nós temos que entender que a salvação, ela é algo que aconteceu, que está acontecendo e que acontecerá. A salvação não é o futuro, a salvação é um processo que está acontecendo, porque nós estamos sendo transformados na imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Então, quando Paulo diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu decreto, ele está falando das nossas bobagens cotidianas, ele não está falando da nossa rotina. Paulo não está dizendo com isso: olha, você perdeu o emprego aqui, isso vai comparar
coopera para o nosso bem, daqueles que amam a Deus, está dentro do contexto de participarmos da natureza de Deus. Ou seja, acontecerão coisas nas nossas vidas que provavelmente nós nunca compreenderemos. Por quê? Porque o plano de salvação, ele tem uma abrangência maior do que qualquer um de nós pode compreender. Por isso que é necessário ter fé, porque não dá para saber de tudo. Então nós temos que nos entregar de maneira, numa confiança cega a Deus, porque coisas absurdas acontecerão nas nossas vidas, nós vamos falar, meu Deus, que coisa louca é essa? Mas eu tenho que confiar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Senhor, eu não entendo. Tenha fé, creia, creia. A fé está intimamente relacionada à salvação. É necessário crer, é necessário confiar, é necessário termos em mente que o que Deus preparou está além da nossa compreensão. É muito mais do que uma porta de emprego, é muito mais do que um bom relacionamento, é muito mais do que saúde ou família. Todas essas coisas que eu falei são coisas importantes, nós valorizamos, são maravilhosas. Mas eu digo para você que, em comparação com a salvação, tudo isso é palha, tudo isso é nada, tudo isso é insignificante. Um dos grandes escritores, um dos que mais escreveu obras em toda a história da igreja cristã, Tomás de Aquino, em determinado momento ele não queria mais escrever. E o secretário dele ficou intrigado com aquilo, como que o maior escritor do nosso tempo, o homem que viria a ser um dos maiores pensadores de 20 séculos de história da igreja, por que ele não quer mais escrever? E ele disse assim: eu tive um encontro com Cristo, e tudo que eu escrevi é palha. Toda a teologia mais sofisticada que você imaginar, o homem que mais conhece os maiores pensadores da história, todos eles, quando estiverem diante de Deus, vão dizer: tudo que eu escrevi, tudo que eu pensei é nada, tudo que eu achei maravilhoso na terra é palha, tudo que eu achava extraordinário, insuperável, é insignificante diante da majestade desse rei, diante daquilo que ele é, diante do ser dos seres, que é indescritível, e que nossa teologia, que nossas doutrinas e que nossas palavras alcançam somente em parte, porque nós compreendemos só um pouquinho. O limite do nosso conhecimento é absurdo. Por isso que nós vivemos pela fé, por isso que a nossa fé alcança coisas que o nosso conhecimento não chega. O nosso conhecimento vai até ali, a nossa fé tem que ir 10 vezes além daquilo que nós conhecemos. Nosso conhecimento é palha. Então, nesse terceiro ponto em que nós conversamos, foi tratado a respeito de participarmos da natureza de Deus, de sermos semelhantes ao seu Filho, estendendo um pouco anterior, de termos o mesmo tipo de vida que Deus tem. E embora nós estejamos falando aqui de passos e de estágios, eu posso dizer para você que isso aqui é meramente didático, é meramente uma forma de dividir os tópicos para nós entendermos, mas diante da realidade nada disso é estágio, tudo isso faz parte de uma realidade só. Não existem estágios, não existem passos, é tudo uma verdade só, e os estágios, os passos, os tópicos, o que for, são meramente didáticos para a nossa mente conseguir captar um pouco disso que foi dito aqui. E para concluir, o quarto estágio é um estágio polêmico, eu confesso, e eu mesmo não posso dar garantia de que isso acontecerá dessa forma como algumas pessoas imaginam, mas ele tem alguma base. O quarto estágio é que todas as coisas voltarão para Deus. Isso é baseado em Efésios capítulo 1, versículo 10.
E o versículo 9 também, que trata do mistério da vontade de Deus. E esse mistério, a palavra mistério nas cartas de Paulo, em Efésios, em Colossenses, em Coríntios, ela tem alguns sentidos diferentes. Mas em Efésios 1, 9 e 10, o mistério é que na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus consumar todas as coisas, quando o tempo for pleno, quando tudo se cumprir, Deus tornará a congregar, a reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. A palavra grega que aparece ali em Efésios 1:10 é tudo. Então, se esse versículo está alcançando um estágio que nós não alcançamos, e mesmo talvez superando algumas revelações que foram ditas anteriormente, nós podemos entender, ou pensar, ou meditar, ou acreditar, ainda que sem sermos dogmáticos, que todas as coisas um dia voltarão para Deus, e que todo mal, e que o diabo, e que o inferno, eles simplesmente não mais serão, que simplesmente não haverá lugar para essas coisas quando Deus cumprir tudo aquilo que Ele designou em sua mente. Como eu disse, isso não deve ser tratado como um dogma, como uma verdade absoluta, é uma conjectura, mas é algo glorioso, é algo que nos faz pensar em Deus, que pode sim dizer algo superior àquilo que Ele disse anteriormente. E disso nós temos exemplos nas Escrituras. Mas como eu disse no começo, nós estamos tratando de um assunto que nós conhecemos muito pouco. Nós mal conhecemos o corpo humano, nós mal conhecemos os mares, nós mal conhecemos as espécies que habitam no nosso planeta. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos tratando de realidades que estão muito além, mas que nós alcançamos pela fé. E muitas vezes com algumas conjecturas, com algumas suposições, mas nós temos fé de que muitos pontos que foram aqui tratados são verdadeiros. Isso deve ser motivo de nos encher de esperança, para buscarmos mais a Deus, para nos esforçarmos por termos a natureza dele cada vez mais próxima de nós. Amém? Então essa é a reflexão que eu tinha como propósito compartilhar com vocês, e desejo de coração que de alguma forma ela seja útil e desperte em cada um de nós essa vontade de aprofundar o nosso conhecimento a respeito da questão, para sairmos daqueles estágios iniciais que muitas vezes nós falamos. Então eu quero fazer uma oração com você, para nós